Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 6 de junho, se comemora o Dia do Movimento Internacional O Que Importa para Você. Para declarar nosso apoio a esse movimento encabeçado pelo IHI, nós vamos discutir a importância de termos um olhar para além da doença, para além do suporte técnico, um olhar mais integral, um olhar que promova conversas mais significativas entre profissionais e entre eles e os seus pacientes. A gente vai começar exibindo um vídeo que a gente fez para esse dia e ao longo da semana para a gente exibir para os nossos colaboradores, com a participação de todas as nossas unidades. Cada história é única. Cada momento é uma experiência singular. Cada desejo, angústia e necessidade tem razão e sentido. Por isso, é preciso ter um olhar capaz de acolher a história, o momento, os desejos, as angústias e as necessidades do outro. Um olhar que promova conversas mais significativas. Um olhar que crie um elo de compaixão e empatia com o outro. Porque todos os dias temos a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Todos os dias somos chamados. E para atender a esse chamado, é preciso estar atento. É preciso enxergar e ouvir. É preciso estar disponível. É preciso apoiar. É preciso proteger. É preciso cuidar. E tudo isso pode começar por uma simples pergunta: o que importa para você? Você já perguntou isso para um paciente hoje? Bom, pessoal, para quem está entrando, dando bom dia a todos. Esse é o vídeo que todas as unidades receberam para utilizar aí, divulgar ao longo dessa semana, em que a gente vai discutir e falar um pouco sobre as ações que a gente faz nesse sentido. Então, bom dia a todos, o pessoal que está aí no chat, dando bom dia. A proposta desse movimento, que surgiu nos Estados Unidos em 2010 e chegou ao Brasil em 2016, é exatamente essa: mudar a pergunta. Ao invés do qual é o problema, para o que importa para você. Estimulando assim a prática de uma escuta qualificada para fortalecer o atendimento humanizado e permitir que a experiência do paciente seja mais positiva e significativa. Para discutir sobre o impacto da voz do paciente no sistema de saúde, hoje nós estamos recebendo Camila Lourenço, uma das pioneiras do movimento aqui no Brasil e na América Latina. A Camila é diretora de experiências da ZEPS, Agência de Estratégia. Ela também é administradora hospitalar pelo Centro Universitário São Camilo, tem MBA em Marketing pela USP e é também champion do movimento que importa para você, especialista em ciência da melhoria pelo IHI e experiência
e especialista em experiência do paciente. Camila, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. É uma satisfação para a gente ter você aqui hoje. E para compor a mesa redonda que vai discutir o tema ao final da apresentação da Camila, nós temos hoje aqui com a gente a Mayumi Maria Quintela Batista. Ela é coordenadora do Serviço de Atendimento ao Usuário do Hospital Geral de Itapecerica da Serra. A Mayumi é formada em Serviço Social, tem pós-graduação em Administração Hospitalar pela FGV e Administração e Planejamento de Projetos Sociais pela Unigran Rio e atua no HGIS desde 2002. Também temos a doutora Renata Puzo Bortoleto, que é médica infectologista, tem MBA em Gestão em Saúde, é cofundadora da MedLink Tecnologia, é consultora associada da Patient Centricity Consulting e coordenadora de práticas médicas do Hospital Estadual Vila Alpina. E Viviane Zarpelon Carneiro, graduada em Serviço Social pela Faculdade Paulista de Serviço Social, também com pós-graduação em Serviço Social Hospitalar pela Faculdade de Medicina da USP e Gestão em Saúde. Ela é coordenadora administrativa da Casa do Adolescente de Heliópolis, que funciona lá no AMI Barradas, desde 2010. Sejam todas muito bem-vindas. É um prazer ter todos vocês aqui com a gente. Eu acho que hoje a gente vai ter a oportunidade de fazer uma discussão muito importante e muito alinhada com as nossas diretrizes institucionais. Em todas as unidades, a gente sabe que a humanização é um pilar fundamental e a conversa de hoje vai girar sobre esse tema, né? Lembrando que durante toda a apresentação e discussão, o chat vai estar aberto para a participação de vocês, por meio de perguntas, depoimentos e qualquer outra contribuição. Então, utilizem esse espaço, porque com certeza a participação de todos vai tornar esse momento ainda mais valoroso para a gente. Camila, seja muito bem-vinda, esteja à vontade para iniciar a sua apresentação, você tem a palavra. Obrigada, Anne. Queria muito agradecer sua apresentação. Eu adorei ver o vídeo que engloba um pouquinho de cada unidade de vocês. Também queria muito agradecer a Renata, que fez o primeiro contato comigo. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha experiência e também plantar mais sementes aí em vocês, deixar vocês um pouco fora da zona de conforto. Então, também queria agradecer a todo mundo que está aqui presente, que parou um pouquinho o seu trabalho para estar com a gente nessa manhã de hoje. Espero que vocês gostem. E eu vou ficar de olho aqui no chat para a gente conversando. Quero que vocês interajam bastante conosco, tá bom? Vou compartilhar minha tela para a gente começar. Se alguém puder só me dar um ok se vocês estão vendo a minha tela, se está tudo normal, por favor. Sim, está aparecendo sim, Camila, fica tranquila. Então tá Tudo bom. certo. Olha, obrigada. Bom, gente, então a Anne já super me apresentou bem. Eu sou diretora de experiências daqui das EPS. A gente é uma agência de estratégia. Vou contar um pouquinho sobre nós. Mas hoje a nossa palestra vai ser conversar com vocês um pouquinho sobre o impacto da voz do paciente no nosso sistema de saúde, e eu vou atrelar isso bastante ao movimento do que importa para você, trazendo coisas práticas para vocês já saírem dessa palestra de hoje com várias ações durante aí a semana e todos os dias. Bom, então, a ZEPS é uma agência de estratégia, a gente engloba diversas metodologias como Design Thinking, Ciência da Melhoria, o Lean, o Agile, de uma forma multidisciplinar, onde a gente acompanha o ciclo de vida do projeto dos nossos clientes, desde a concepção até a expansão, ou até no meio de algum problema. E aí a gente atua em 4 frentes, que é na área de soluções e inovação, a área de healthcare, que a gente fala bastante de experiência do paciente. Nós somos formados pela metodologia da Disney para healthcare, então, para fazer essas mudanças. E aí também a gente tem atuação nos 4 P's do marketing e na produção de vídeos. Só um resuminho bem pouquinho, porque eu sei que vocês estão curiosos para a gente falar do assunto principal de hoje. Então, eu queria primeiro fazer uma pergunta para vocês, e eu quero que vocês respondam para mim no chat. Por que vocês fazem o que vocês fazem? Vou dar aí 1 minutinho para vocês responderem para mim aqui, tá bom? Vamos lá que eu estou de olho aqui no chat. Por que vocês fazem o que vocês fazem? Por que vocês escolheram a profissão que vocês escolheram?
Legal, Natália, obrigada. Vamos lá, gente. Isso daí é uma pergunta até que fácil. Por que que vocês escolheram a graduação que vocês escolheram e o que vocês fazem hoje? A posição que vocês estão hoje? Vamos lá, mais 30 segundinhos. Só fiquem atentos se vocês estão mandando para todos, tá? Porque se vocês mandarem para outras pessoas, eu não consigo ler. Amo lidar com as pessoas, ajudar, e as imagens me fascinam, paixão, me identifiquei e faço por amor. Acredito em um mundo mais justo e igualitário. Muito bem, Tiziane, gostei da sua resposta. Vamos lá, tem mais 10 segundinhos. Porque vemos nosso serviço prestado como um propósito, uma escolha para a nossa vida. Eu queria ter uma profissão que fosse útil ao meu próximo e à sociedade, possibilidade de gerar mudanças e transformações, ter qualidade por todos sem distinção, escolhi por me identificar com a função e por amor, amo fazer o que faço. Quem quiser ir mandando, vai mandando, e a gente vai seguindo. Legal, gostei de saber um pouco por que que vocês fazem o que vocês fazem, que às vezes a gente tem um propósito, né, quando a gente decide a nossa profissão, que ao longo do tempo, principalmente na área da saúde, a gente vai deixando isso de lado, né? É tanta meta que a gente tem que cumprir, é tanta reunião, é tanto projeto, que a gente esquece por que que a gente escolheu o que a gente quis escolher para a nossa vida. E a outra pergunta que eu quero fazer para vocês é se vocês acham que a graduação nos prepara para lidar com as pessoas em momentos emocionalmente frágeis. Vocês tiveram alguma aula de conversas difíceis, de como se comunicar com pessoas que estão agressivas, ou isso vocês foram adquirindo com o tempo durante a vivência de trabalho? Contem aí para mim no chat. Não prepara, a Natália falou, não prepara, eu não tive isso na minha graduação, então eu imagino, né, o quanto é difícil, pois é, no nosso dia a dia, a gente saber o que responder para alguma conversa difícil que a gente tenha com o paciente, com o familiar, e é isso mesmo, a gente aprende muito mais no dia a dia, né? Por que que eu tô questionando vocês disso, né? A Tiziane falou que a dela, sim, ela fez serviço social, mas a busca precisa ser constante. A Aline fez psicologia, opa, tá vindo muita resposta, eu não tô acompanhando aqui. Fiz psicologia, ainda assim acho que aprendi no cotidiano. A Glauci não tive essa experiência, a Kelly não foi abordado, nem na graduação, nem na pós. Renata, não houve preparo algum, não tive, mas aprendi como estagiária em associação de reabilitação física, ONG, como voluntária. E isso é uma coisa que eu acho que precisa ser mudado, né, na graduação. Se a gente tivesse algum tipo de preparação, a gente teria muito mais facilidade de jogo de cintura, até quando a gente fala em empatia escutativa. Pergunto isso para vocês, porque a maioria dos nossos pacientes, eles chegam nos nossos serviços assim. Eles não gostam de ter que se cuidar, de ter que cuidar da sua saúde, eles estão impacientes, eles estão com dor, eles estão inseguros, eles não têm uma certa confiança com a gente por diversas experiências que eles tiveram. Então, como é que a gente lida com pessoas assim quando eles chegam aos nossos serviços, né? E aí é isso, os pacientes eles chegam aos nossos serviços acuados, né, como essa imagem, falando que eu só tenho sentimentos, né, me respeite por isso. Então, eles chegam vulneráveis, eles chegam com medo, com dor, e o que eles mais querem, e a gente às vezes até esquece por conta, né, de tudo que a gente tem que fazer durante o nosso trabalho, é que eles querem ser ouvidos. E será que a gente ouve nossos pacientes todos os dias, todos os momentos que eles querem ser ouvidos, ou a gente deixa entrar por um lado do ouvido e sair pelo outro, o nosso cérebro nem processa, né? O quanto a gente está robótico, né? O quanto a gente só quer cumprir a nossa tarefa do dia. E aí eu venho aqui um pouco provocar vocês com esses questionamentos, se vocês acham que é aceitável
não tratar as pessoas com dignidade, compaixão e respeito durante o nosso dia a dia, durante, né, o nosso trabalho e até com os nossos colegas de trabalho. Se vocês acham que é aceitável oferecer um cuidado que não seja coordenado. Ou se vocês acham que é aceitável tratar os pacientes como um conjunto de sintomas sem considerar o aspecto total dele. Que eles têm emoções, que eles têm problemas sociais, dificuldades sociais, que eles têm necessidades. E se vocês acham que é aceitável a gente manter uma relação de dependência. Ah, não, esse é o meu paciente e ele tem que ser dependente de mim. Independente de qual formação da área da saúde você tenha. Vocês acham que é aceitável esse paciente ter uma relação de dependência? E aí, por todos esses questionamentos, ao longo de todos os anos, né? Em 2014 saiu esse artigo do Healthcare Foundation, onde eles vêm colocar tudo de uma forma só, quais são os 4 princípios do cuidado centrado na pessoa. Porque quando a gente vai falar da experiência do paciente, que está super em alta, acho que assim, agora é o momento onde as pessoas estão entendendo um pouco mais sobre isso. Eu sempre imagino a experiência do paciente como se fosse um funil, né? Então, a experiência do paciente está lá em cima, no topo do funil, né? Que é algo totalmente estratégico, que você pode utilizar diversas ações para você fazer mudanças dentro do seu sistema de saúde. E aí, embaixo da experiência do paciente, vem o cuidado centrado na pessoa, né, que é uma das coisas da experiência do paciente. Então, quando a gente fala do cuidado centrado na pessoa, o principal dentro do princípio é que a pessoa precisa ser tratada com dignidade, com compaixão e com respeito. E o respeito não é quando a gente fala de brigas, né, é respeitar a pessoa como ela é, né, respeitar a rotina dessa pessoa, assim, a partir do momento que ela entra no nosso serviço. Então, é um respeito mesmo com a pessoa. E aí, depois, os outros princípios são, o cuidado, ele é personalizado. Então, cada paciente, ele é único, né? Então, por ele ser único, a gente precisa traçar planos que se adequem às necessidades dessa pessoa, né? Então, não é que para toda doença a gente vai usar sempre o mesmo antibiótico, né? Vamos pensar assim. Para cada paciente vai agir de uma forma diferente. Então, a gente tem que entender o que é esse personalizado, né? Não estou falando de personalizar, de fazer o bolo do mês, estou entrando numa outra instância mesmo, tá? O cuidado, ele é coordenado. O que os princípios do cuidado centrado da pessoa querem dizer com isso? Ele é coordenado porque ele precisa ser multidisciplinar. E a gente tem como profissionais abrir o espaço para outros profissionais e escutar a equipe multi, né? Como é que a gente pode coordenar esse cuidado desse paciente de uma forma melhor, de uma forma multidisciplinar, né? E a gente sabe que todas as profissões, elas têm um impacto muito positivo durante o cuidado do paciente, né? Não é só o médico, não é só o enfermeiro. Todos são importantes e precisa ter um cuidado coordenado, uma visão multidisciplinar. E por último, o cuidado é capacitante, que aí é um pouquinho do que eu falei sobre manter a relação de dependência com o seu paciente. Então, tá bom, meu paciente teve alta, seja alta hospitalar ou alta no ambulatório, não vai precisar passar aqui por um tempo, vai fazer o tratamento dele em casa, né? E aí? A gente capacita o nosso paciente para que ele consiga ter o cuidado dele sem ele sofrer um evento adverso? A gente explica para o nosso paciente com clareza o que ele precisa fazer e o quanto é importante ele fazer isso para ele manter uma relação estabilizada com a sua saúde? E os nossos pacientes, a gente vai falar um pouquinho disso no próximo slide, as perspectivas deles, cada vez mais, é eles quererem ajudar no seu próprio cuidado, né? Então, o quanto que a gente educa o nosso paciente para isso, né? A partir da hora que ele sai da porta do nosso serviço, é com ele, é com a família dele. Então, é importante a gente pensar que o cuidado centrado na pessoa não está dentro só da porta do nosso serviço.
também é pensar em como eu educo para o meu paciente da porta para fora, tá? Se tiver alguma dúvida, eu tô com o chat fechado, alguém pode me interromper aqui na voz que eu paro, tá bom? Ok, E aí, pode ficar então, tranquilo. tá bom. Então, por que que é tão importante, né? A gente pensar no cuidado centrado na pessoa, começar a fazer uma imersão na experiência do paciente, e já vou chegar com uma coisa que a gente fala para todos os nossos clientes das apps, tá? Experiência do paciente não é abraçar árvore. É engraçado eu falar isso, mas a gente fala isso, porque muitas pessoas chegam falando, eu faço experiência do paciente, nós abraçamos árvores juntos, eu faço experiência do paciente, eu fiz o bolo de aniversário do meu paciente. Gente, não é isso, tá? É uma coisa muito maior do que isso. Claro que esses momentos são super importantes, eu vou trazer exemplos que fizeram diferença, mas a gente está falando de algo extremamente estratégico, que não tenha uma responsabilidade de uma pessoa só, que seja o especialista ou o gerente de experiência do paciente. É uma coisa global dentro do seu serviço. Por quê? Quando a gente começa a pensar na experiência do paciente e entra no detalhamento do cuidado centrado na pessoa, essas mudanças fazem com que a gente nos conecte com o coração, com o humano. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra de uma pessoa que falou assim: você é ser humano ou você é ter humano? Quando eu vi isso, eu falei: caramba, né? E o The Bear Institute, que é um instituto nos Estados Unidos que fala muito da experiência do paciente, ele fala muito do ser humano. Quando é que a gente deixou de ser, como profissional, ser humano para ser o ter humano, né? Então, a gente começar a entrar nessa seara mesmo da experiência do paciente nos faz nos conectar com o humano, nos conectar com o outro, não só com o paciente, mas com o nosso colega de trabalho. A gente acaba compreendendo as prioridades, porque quando a gente entende a pessoa através da doença, a gente vai entender aquela parte que eu falei do respeito, né? Entende o que é prioritário para aquele paciente, entende como é que a gente pode ajudar, porque a partir do momento que a gente compreende a prioridade dele, a gente estabelece uma relação de confiança e satisfação. E com isso, o paciente, o familiar, acaba ficando muito mais engajado dentro do processo dele. Ele quer ajudar, né? Então, os estudos, né? Existem vários artigos que mostram a melhora desse paciente quando ele está nessa relação de confiança e satisfação. E aí, por fim, quando a gente vai falar, né, de mais assim de rotatividade, de auto-hospitalar, isso acaba economizando tempo e dinheiro, porque os estudos evidenciam quanto mais a gente se apropria verdadeiramente da experiência do paciente, do cuidado centrado na pessoa, o meu paciente tem uma melhora muito mais rápida e a alta dele é muito mais rápida, porque ele está ligado, ele está atento em como ele pode se ajudar, em como ele pode melhorar durante o seu processo de se restabelecer na sua saúde. E aí é que eu trouxe algumas ideias, né? Porque, como eu falei, a gente tem o funil da experiência do paciente, que está lá em cima, e depois vem o cuidado centrado na pessoa, e lá no finzinho, no fim do funil, são as coisas mais como a gente fala, né, do funil de marketing, é mais a parte de conversão, que é realmente fazer projeto para isso acontecer, né? De forma pequena, né? Ter o seu diferencial. Então, existem vários projetos relacionados a essa temática, né, de cuidado central na pessoa. Um deles se chama Hello, My Name Is, que é você ter o seu crachazinho. Até eu esqueci de trazer essa foto que a gente tem por conta do curso, que o colaborador tinha assim, né? Oi, meu nome é Camila, ou você pode me chamar de, né? Oi, meu nome é Camila, o meu marido é importante para mim, o nome dele é tal, né? Então, às vezes, você ter algumas coisas pessoais dentro do seu crachá ou qualquer outra coisa, isso o paciente ou o familiar vai olhar e já lá vai estabelecer alguma coisa, né? Alguma coisa parecida, eu sou São Paulina, eu gosto da cor colorida, enfim. Então, são pequenas coisas, mudanças de crachá que fazem a diferença, né? Que é assim que você começa a puxar um assunto com um paciente que não quer conversar com ninguém como aquele paciente que a gente viu o vídeo dele agora há pouco.
O outro projeto que em alguns hospitais aqui do Brasil fazem isso, a gente sabe o quanto é desafiador e disruptivo, que é o Conselho Consultivo de Pacientes, isso é muito comum fora do Brasil, mas é algo muito legal, que é trazer o paciente para dentro, entender a visão dele em relação às etapas do nosso serviço e fazer um co-design, mudar todo o processo pelo olhar do paciente, porque nada melhor que o nosso usuário, né? A gente tem que aprender a ouvir ele para que a gente mude as nossas ações, que a gente melhore. Sei o quanto é disruptivo isso, mas eu acho super inovador e que tem muito resultado, né? Só que as instituições precisam estar muito maduras para poder ouvir críticas dos pacientes. O outro que é o Decisões em Conjunto, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é de um artigo que já tem 10 anos, inclusive, que é o paciente poder decidir junto com a equipe qual é o melhor tratamento dele, quais as opções de tratamento que ele tem, né? E não o médico decidir, você tem que fazer isso, essa é a sua única opção. Então, isso é uma provocação que esse artigo fala, um artigo que o IHI fala muito dele, e também é bem interessante. Depois a gente vai falar um pouquinho dele, depois vocês printam e procuram ele, é um artigo bem legal de falar. Um outro projeto é o que importa para você, que a gente vai falar um pouquinho dele, e tem alguns hospitais que fazem uma dinâmica de andar no sapato do outro. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás tinha um museu da empatia, em que você ia lá, colocava um tênis aleatório e ficava escutando a história de uma pessoa, né? E aí você andava dentro desse museu com esse sapato, e alguns hospitais fora do Brasil tiveram essa ideia de fazer isso. Então, assim, é o CEO que está lá em cima e andando no corredor, ouvindo uma história de algum colaborador, que às vezes ele nem tem ideia do que está acontecendo, né? Mas é entender o processo, ou entender o que um paciente tem a relatar, né? E absorver isso e fazer a mudança necessária. E aí, aqui eu trouxe algumas chaves de ouro para qualquer projeto decolar, que a gente sabe o quanto é difícil a gente já chegar no nosso gestor, levar uma ideia diferente para ele, né? E ele aceitar. Então, assim, a primeira coisa para um projeto decolar, você precisa querer. Mas, assim, você tem que querer muito, porque, assim, a gente sabe que a área da saúde tem muitos projetos muito legais e alguns não chegam nem na metade do seu ciclo de vida, né? Mas você tem que querer muito, você tem que pensar desde o começo do projeto até ele ter uma sustentabilidade. Faça benchmark com outros lugares. Se você sabe de alguém que já faz algum projeto relacionado ao que você deseja, vai conversar com outros lugares. Assim, todo mundo está junto para poder crescer e também elevar o seu processo. Então, é super comum bater na porta de outro lugar e perguntar, bater um papo, entender como é que é. Desenhe e escreva o projeto, né? Então, a gente entra aqui já num pouco de metodologia, né? Então, quem que você quer atingir dentro desse projeto? Em quanto tempo você quer atingir esse projeto? Qual que é o objetivo dele? E quais as áreas que podem ser seus parceiros? Então, você já vai rascunhando, né? Etapa por etapa aqui que eu estou passando para você conseguir chegar numa reunião com o seu gestor e trazer essa mudança. E aí, aqui nesse quarto item, eu trouxe um exemplo que isso aconteceu comigo, quando eu fui implantar o movimento do que importa para você em 2016. Tenha colegas que acreditam no mesmo princípio que você. Porque uma andorinha sozinha não faz verão, a gente nunca vai fazer nada sozinho, né? Por isso que eu falei um pouquinho lá do cuidado coordenado. A gente não faz nada sozinho, então se a gente vai fazer junto, né? A gente precisa de pessoas para que a gente consiga fazer uma mudança. Tenham colegas que acreditam na mesma coisa que você. Porque se você tiver pessoas que não acreditam, pode ser que o barco nem comece a navegar. E, por último, a hora que você for chegar na liderança, já pensa num pitch de elevador, né? Que é aquela coisa, tipo, 2 minutos no máximo, que você tem que realmente convencer a sua liderança para você trazer um projeto relacionado a cuidar central na pessoa e você fazer a mudança. Então, aqui são algumas ideias, assim, ao longo do tempo que eu fui observando e eu queria trazer para vocês, que eu sei o quanto é difícil a gente ter excelentes ideias e essa ideia realmente acontecer, tá?
Então, essas são as minhas dicas para o projeto de vocês decolar. E aí, eu vou começar a contar a minha história para vocês. Então, essa sou eu em 2009. Eu estava pré-vestibular e eu ia prestar medicina, até eu conhecer o Marcelo. O Marcelo é meu amigo, na época ele tinha, ele tinha 17 anos, e ele era filho único, um corintiano super apaixonado, eu não sei se tem corintianos e corintianas aqui, ó, dá para ver a camiseta dele, e quando eu conheci ele estava com metástase no pulmão. E a experiência que ele teve, ele fez o tratamento dele todo no SUS, né? Ele fez várias quimioterapias. E aí o médico chamou eles, alguns dias antes da cirurgia deles, chamou ele e os pais e falou assim, olha, o caso do Marcelo é muito grave, ele vai fazer a cirurgia dele, mas assim, a chance dele sobreviver é muito pequena. Então, eu já queria deixar isso bem claro para vocês não terem nenhuma expectativa, né? Aquela conversa toda difícil que essa pessoa não teve tato nenhum. E o caso do Marcelo, né? Ele é filho único porque a mãe tentou muitos anos engravidar e não conseguia. Então, assim, para um pai e uma mãe que demorou muitos anos para engravidar e ainda escutar, olha, seu filho, grande chance dele morrer na mesa de cirurgia, é uma coisa assim, quando a gente pensa é cruel, né? Assim, quantos de nós já não passamos como pacientes ou como familiares de pacientes por conversas assim, né? Então, bom, naquela época ele fez a cirurgia, foi bem um pouquinho antes eu conheci ele falava para mim que ele, depois dessa conversa com o médico, ele não dormia, porque ele falou para mim, eu não posso dormir, porque o médico falou que bem provável que eu vou morrer, então eu tenho que aproveitar cada segundo da minha vida. Ele não dormia. Ele passava madrugadas e madrugadas, dormia 1 hora, porque ele tinha certeza que ele ia morrer. Então, é uma reflexão. Nós, como profissionais que trabalham no serviço de saúde em geral, eu gosto de falar isso, que trabalham, porque isso engloba, eu falo desde o segurança, desde o seu website, até a última pessoa que vai passar com esse paciente, até as pessoas do administrativo que passam no corredor. Então, todos nós temos um papel muito fundamental com o paciente. Então, essa fala que ele ouviu, o que aconteceu com ele, né? Então, bom, ele fez a cirurgia dele durou 6 horas, era para durar 12 horas, e na época eu estava na escola fazendo cursinho, né, que eu fiz tudo junto, e aí a mãe dele me ligou e falou assim, Camila, a médica passou aqui e disse que o Marcelo não vai mais precisar fazer quimioterapia. Aí eu pedi para eu falar com ele, né? E eu falei, mas e aí, Má, o que você quer que a gente faça para comemorar? Ele falou, eu queria um Big Mac sem queijo. E aí, eu não pensei 2 vezes, saí da escola, passei no McDonald's, pedi o Big Mac sem queijo, entrei escondido com o Big Mac dentro da minha mochila, no hospital, ninguém me revistou, nada. Fui pela escada, entrei, esperei, ele dividiu o leito com uma outra criança, esperei a criança sair, né? Aí a gente fechou a porta do quarto, e aí a gente comemorou muito, muito, muito a vitória dele, porque foi um momento muito difícil, né? Principalmente porque ficava na cabeça dele, eu vou morrer na mesa de cirurgia. E aí agora, esse é o Marcelo, agora em 2022 ele está com 30 anos, continua sendo corintiano super apaixonado, já se passaram mais de 10 anos da história dele, ele não teve nenhuma recidiva de câncer, e aí no hospital ele tinha que fazer muita fisioterapia pulmonar, né, porque ele tinha câncer nos 2 pulmões. Então ele decidiu que ele gostaria de ajudar as pessoas como ele foi ajudado. Então, ele se tornou fisioterapeuta, esse é ele com o jaleco dele, aí com o uniforme da Santa Casa, e foi uma história muito importante, foi uma história bem decisiva para eu decidir o que eu queria da minha formação, o que eu queria
e o que eu enxergava para a área da saúde de diferença. Então, antes de existir o movimento do que importa para você, eu já peguei o que importava para ele, né? Mesmo que era a gente está falando assim de um hambúrguer, mas era realmente celebrar aquele momento dele, né? E tentar deixar para trás uma conversa difícil que ele teve. Eu sei que a gente tem que ter transparência, tá? Eu acho muito importante a gente ser verdadeiro com o paciente, e isso eu fiz muito em todos os disclosures que eu fiz. Mas a gente precisa deixar uma gota de esperança. Então, é ser verdadeiro, mas ao mesmo tempo ter uma gota de esperança. Então, essa é a história do Marcelo. Então, antes de existir o movimento que importa para você, eu já estava encabeçada nisso. Bom, que aí em 2010, daqui a Maureen, ela foi a diretora do IHI. Em uma das palestras dela, ela quis provocar, né, o público. Então, ela falava que os médicos eles tinham que abandonar o papel de autoridade, de ser muito paternalista, que eu já falei várias vezes, né, tanto da decisão compartilhada quanto do cuidado coordenado, e principalmente deixar o paciente capacitante, né, do seu próprio cuidado. E ela falou assim, acho que a gente tem que começar a perguntar para o paciente o que importa para ele, ao invés de perguntar qual que é o seu problema. O que você tem? Mas quem que é você? O que é importante para você, né? O importante para você é tomar algum remédio porque você não gosta de vomitar, né? São coisas simples. A gente vai falar disso bastante, que são coisas simples, que a gente não está falando de gastos de dinheiro, a gente está falando de manter relações de confiança. E aí agora eu vou passar um vídeo para vocês do Sean. O Sean, ele é um enfermeiro lá da Escócia, do NHS. Ele foi uma das pessoas que conversou comigo no início do movimento do que importa para você. Porque lá na Europa acontece super bem, né? Não só a data do movimento, mas o movimento acontece diariamente, é bem enraizado lá para eles. E aí, há um tempo atrás, teve uma entrevista com ele, vocês conseguem ver no YouTube, e eu trouxe um recorte para vocês assistirem, tá legendado. Eu vou abrir o chat, só para ver se vocês estão ouvindo, mas de qualquer forma tem legenda. So if you are working in the healthcare system and you feel a little bit fed up, and maybe you feel that your job is not what it used to be, what matters to you is the thing that can really change that. Getting involved with this movement, making a space, making time, investing time to make a connection with another human being is one of the most valuable things that you can do, one of the most meaningful things that you can do in your working day. So even if you find just once every day, you find a space to ask that question with one person, and maybe it's not even with a patient, it's with a colleague who you work with, just so you understand and you have a deeper and more meaningful connection with that colleague, then what matters to you can really change your working life for the better. So, you know, that we need to be happy, we need to have meaning and purpose in our lives, and there's nothing wrong with a little bit of selfishness, saying, you know, I need to have that in my life, and this is something that can really help you to put some joy back into your work. But you face the same challenges here that everyone that provides healthcare is facing today, and that is that we have to do more and more and more with less money, and money's tight. And this is really a really important way to understand how we can help people in the best way for them. So this organization focusing on what matters to you for the communities and the people that they serve, it means that we don't waste time and energy, we don't cause harm, we focus on what the person needs, we do our best to give them what they need, and more often than not, when we do that, the outcome is very good for the person, but also very good for the organization, and very good for the staff and the teams who work in an organization. Vocês conseguem ver esse vídeo no YouTube, depois, se vocês quiserem, só vocês procurarem no YouTube da Rede Santa Catarina, que eles têm todo esse material bem bacana de uma entrevista que a gente fez na época com o Sean. E é isso que ele falou, né? A gente acha que a gente sabe que o orçamento é curto, mas o que a gente consegue de respostas através desse movimento pode
fazer grandes mudanças dentro de uma instituição. Então, vamos pensar um pouquinho em linha do tempo, né? A gente teve a pergunta da Maureen, em 2010, que ela provocou as pessoas, e aí em 2012 veio esse artigo, que é o Shared Decision Making, que é a decisão compartilhada, que foi escrito pelo Michael Berry, vale muito a pena vocês lerem ele com calma depois, que basicamente ele fala o que eu comentei, né? Ter a decisão compartilhada do cuidado do paciente junto com o paciente e com a família, né? Não é só uma pessoa que pode definir o destino de uma pessoa, né? É muito interessante que isso seja feito em conjunto e é compreender o que é importante para aquele paciente no momento. E aí, bom, passou o tempo e depois daquela palestra em 2010 que a Maureen fez, uma enfermeira, ela estava lá, que é a... Esqueci o nome dela agora, mas daqui a pouco eu lembro. Ela estava na palestra da Maureen e ela pensou, gente, mas o que eu posso fazer para entender o que é importante para aquele paciente em vez de perguntar qual que era o problema? Então, ela teve uma situação com uma paciente chamada Kendra, que eu vou trazer aqui um pouquinho dela para vocês. E ela é uma menina que ela tinha um autismo num grau alto, né? E ela só tinha o pai. Então, o pai era o comunicador entre a Kendra e os profissionais de saúde, porque os profissionais não conseguiam falar diretamente com a Kendra, porque às vezes ela tinha alguns picos de arredia, não gostava, né, de injeções e de várias coisas. Porém, durante a internação dela, o pai dela precisou ficar internado. E aí, quem que ia ser a pessoa que estabelecia esse vínculo de confiança da Kendra com os profissionais de saúde? Então, essa enfermeira, ela teve a grande ideia de pegar papel, canetinhas coloridas, e falar, Kendra, conta para mim, desenha para mim o que é importante para você, o que você gosta e o que você não gosta. E aqui são os resultados. Então, ela falou que na época ela tinha 7 anos e que ela não gostava de tomar medicamento via oral, porque ela podia morder alguém. Então, ela até escreveu, então tome cuidado porque eu posso, né, morder se você for me dar alguma coisa via oral. Ela falou que ela era muito rápida e que ela conseguia colocar coisas na boca, então com isso ela poderia se engasgar, se asfixiar. Então eles tinham que ficar muito atentos que ela era rápida de fazer isso. Outra coisa, ela disse que ela adorava que fizessem coceguinhas nela, ela ficava muito feliz. E que ela já era bem mocinha, que ela conseguia se vestir sozinha e que ela adorava, assim, né, fazer tipo dar palmas, assim, né? Um high five com outras pessoas, que isso deixava ela bem, bem alegre. Então, através disso, essa enfermeira pegou o papel dela escrito, um papel sulfite, com canetinhas, colocou no leito dela, para que todo profissional que entrasse lá olhasse aquele quadro e entendesse: até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso ir. E com isso, a Kendra conseguiu ter uma evolução boa e estabelecer um vínculo de confiança com os profissionais que estavam lá. Então, o que a gente está falando de gasto? Uma folha de papel, centavos e canetinha. Foi isso. Né? E aí o pai dela conseguiu ter alta e a Kendra conseguiu ter alta mais rápido ainda. Então, é uma coisa simples. A gente não está falando eu não estou falando de um projeto de R$1 milhão. Eu estou falando de um papel sulfite e canetinhas. Só que aí, depois de um tempo, né, eu me tornei paciente, eu virei paciente em 2015, e as minhas chefes da época falaram: poxa, eu já sabia da história da Kendra, né, ainda o que importa para você não tinha vindo para o Brasil. E elas falaram: por que você não faz um quadrinho seu? Porque eu tive eu tive evento adverso, eu tive várias coisas durante o meu processo de internação que assim, eu penso assim, se comigo aconteceu com isso, a gente sabe que com o outro acontece muito mais, né? Mesmo que a gente, estando dentro da área da saúde, a gente fique ligado, mas pode acontecer com todo mundo. Então, eu falei, ok, vou fazer o meu quadrinho, peguei um papel sulfite, peguei uns
lápis coloridos, bem coloridos. Comecei a escrever o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu tinha medo. E aí eu pensei, bom, vou deixar no lugar mais estratégico aqui do meu quarto, porque o dispenser do álcool gel era do lado da pia. Então, todo mundo que entra no quarto, né, já passou aí maio, mas a gente sabe, todo mundo tem que higienizar a mão. A gente sabe disso, certo? Principalmente com Covid e sem Covid, todo mundo tem que higienizar a mão. Então, eu falei, é super estratégico. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão me responder aí no chat. Vou dar 30 segundos, tá? Quem foram quais os... eu quero que vocês me falem o nome de profissional, tá? Quais os profissionais que leram o meu quadro nos 6 dias que eu fiquei internada? Vou abrir o chat aqui, vamos lá. Quem que leu o meu quadro? Só colocar aí o nome dos profissionais, por favor. Vamos lá, gente. Quem foram as pessoas que viram? Auxiliar de enfermagem, enfermeira, enfermagem e higienização, equipe de higienização, auxiliar de limpeza, higienização, enfermeira, fisioterapeuta assistente social, copeira, higiene, limpeza e copa. E aí, quem mais, gente? Quem mais vocês acham? Médico, auxiliar de enfermagem, assistente social, fisifono, visitantes. Boa, Michele, gostei. Michele, nunca ninguém me falou isso em palestra minha, viu? Nunca ninguém falou visitantes. Psico, acompanhantes. Beleza. Bom, gente, dos 6 dias que eu fiquei internado, a única pessoa que viu, uma pessoa só que viu, foi uma profissional da limpeza. Foi a única pessoa que viu. E dentro desse meu quadrinho, aconteceu algo muito interessante comigo, que eu tive uma flebite, e eu comentei com a enfermeira que eu estava com uma flebite, e ela não quis me ouvir. E eu vou trazer essa história para vocês, porque para eu também trazer algo disruptivo para vocês sobre hierarquia profissional, tá? Então, eu comentei com a enfermeira que eu tinha uma flebite, ela estava limpando o meu acesso, porque eu precisava fazer mais uma ressonância, mas ela não quis me ouvir, né? Eu não sei se ela não quis me ouvir, ela não quis colocar no prontuário, porque eu estava com uma flebite muito provavelmente mecânica, porque a gente sabe que existe uma subnotificação, né, de eventos. Quando eu fui para a ressonância magnética, a auxiliar de enfermagem, ela foi limpar meu acesso de novo, e obviamente quem já teve flebite sabe o quanto dói. E eu comecei a chorar de dor. Então tinha comigo na ressonância uma enfermeira e uma auxiliar de enfermagem. E eu trago essa história para vocês porque quem tomou o partido da minha situação foi a auxiliar de enfermagem. Então ela olhou para mim e ela fez uma decisão compartilhada comigo. Ela perguntou assim, olha, ela falou assim, você está com uma flebite. Eu tenho algumas perguntas para você. Você não quer mais fazer sua ressonância magnética? Ou você quer fazer sua ressonância magnética sem contraste? Ou você quer fazer sua ressonância magnética com contraste nesse acesso? Ou você quer que eu mude o local do contraste? Então, assim, a gente precisa respeitar os nossos colegas de trabalho, independente da hierarquia deles, e saber ouvi-los e deixar, às vezes, que eles tomem partido de uma situação. Então, se não fosse por essa auxiliar de enfermagem, eu não teria feito o meu exame que eu precisava muito fazer. E ela me trouxe segurança naquele momento de dor, para que eu conseguisse fazer o exame trocando acesso. Então, é muito importante que a gente respeite os nossos colegas de trabalho, independente que a gente ache que existe uma hierarquia dentro disso, tá? Então, quis trazer isso porque eu acho que é algo bem subjetivo para a gente pensar. Obrigada por todos vocês que responderam aqui no chat, tá? Bom, e aí, em 2016, passou um ano, esse meu quadro acabou indo para o pessoal do IHI, né? Então, quem for ver algumas palestras da Maureen provavelmente vai ver o meu quadro. Então, começou a rodar o meu quadro, porque ninguém viu, né? Por toda essa história que eu contei para vocês. E aí, em 2016, veio o convite do Sean
lá da Escócia, falando, né? Na época eu estava na Rede Santa Catarina e falou, vocês não querem participar do movimento? E aí minha chefe na época falou, meu, isso aqui é a sua cara, né? Você tem toda uma história em relação a isso. E aí começou o início do movimento. O movimento começou lá, com todos os hospitais da rede, e foi um desafio muito grande para mim, porque a particularidade de cada hospital era muito diferente, né? Tinha hospitais privados e OS, hospitais, né, com uma parte pública. E aí eu pensei, bom, vamos ver o que vai sair daqui, vamos sair perguntando o que importa para você. E aí eu comecei a receber algumas respostas que me chocaram muito. Até eu comentei com a Renata e com a Anne na nossa call, e a Renata também comentou algo que me chocou muito. E a primeira resposta que eu recebi foi que o que importava para aquele paciente era que dessem bom dia quando entrava no quarto. Aí eu falei, caramba, a gente está com um problema muito grande aqui. Porque falar bom dia, a partir do momento que o nosso paciente entra no nosso serviço, entra no nosso leito, praticamente é a casa dele. E toda vez que você vai na casa de alguém, você fala bom dia, boa tarde, com licença. Então a gente está com um problema de educação aqui. Nossos profissionais estão com falta de educação. Então, assim, são coisas simples, mas que fazem diferenças. E aí também eu percebi que houve uma ressignificação do vínculo do profissional de saúde com o paciente familiar. Isso no primeiro ano, tá? No primeiro ano do movimento, que depois eu fui entendendo outras coisas, por isso que eu falo que é algo muito maior. E aí, ao longo do tempo, eu fui entendendo que ele é muito mais que um movimento, ele é um manifesto de marca. A partir do momento que você tem essa ressignificação desse vínculo, a sua marca, a marca do seu serviço é totalmente diferente. E ao longo do tempo, também eu fui percebendo que muitos profissionais eram relutantes de fazer essa pergunta. Muitos porque não acreditavam, outros porque falaram, não, mais uma coisa que eu preciso fazer. Já tenho um monte de trabalho para fazer, agora mais isso? E outros que falavam, por que eu vou perguntar o que é importante para aquele paciente se o meu chefe não entende o que é importante para mim? Que eu preciso sair mais cedo porque o meu filho está com febre. Que eu preciso faltar porque eu estou doente. Então, isso caiu a ficha para mim que toda vez que eu tenho um cliente que me pede implantação do que importa para você, eu não começo pelo paciente. Eu começo entre os colaboradores. Porque assim eu consigo fazer uma mudança de cultura. Nós precisamos, como líderes, sermos verdadeiros com os nossos colaboradores. Então, não adianta eu pedir para perguntar o que importa para o paciente se eu, como líder, não entendo o que é importante para os meus funcionários. Não estou falando de promoção, de salário. Estou falando de entender quem que é aquela pessoa, né? Que é aquilo que eu falei que é o ser humano ou o ter humano. E aqui eu vou trazer algumas histórias que me chocaram, além daquela do bom dia. Então, essa aqui é a história da Diva. Ela era mãe solteira e ela tinha 2 filhos, ela estava no estágio terminal, ela estava já em cuidados paliativos, mas os profissionais de saúde, a equipe que cuidava dela, percebia que tinha muito problema de falar com ela, muito. E eles não entendiam o porquê. Até que um dia, conversando, tentando entender o que era importante para ela, abordando sobre os filhos, eles entenderam que ela tinha muitos problemas com a família, ela sabia que ela já estava no estágio final. E a maior preocupação dela, né, o que importava para ela naquele momento, era saber com quem os filhos dela iam ficar. Porque ela não queria que eles crescessem sozinhos. Então, a equipe que estava cuidando dela diariamente entendeu que isso era importante e decidiu chamar a família dela, os irmãos dela, para eles fazerem uma reunião familiar. Então, a família foi, e aí isso foi decidido que os 2 filhos ficariam com o irmão dela, que eles cresceriam juntos. Passaram 24 horas e a Diva morreu. Então, a gente também está falando de, assim, um pequeno processo, né? Aquilo que eu falo, não é o abraçar a árvore, mas o quanto é importante a gente tentar entender aquela pessoa por trás da doença e que ações que a gente pode tomar, né? Isso é uma ação pontual,
de um paciente único, né? Algo individual, mas que ações que eu posso tomar depois que eu escuto o que é importante para aqueles meus pacientes? Que ações estruturais e estratégicas eu posso fazer dentro do meu serviço? Então, esse foi um caso que chocou muitas pessoas, mas com certeza ela conseguiu ir em paz, né? E saber que os filhos dela iam crescer juntos com amor e carinho. E aqui eu trago um vídeo do Hospital Bom Sucesso, um hospital público, administrado na época pela SPDM, e eles participaram do movimento, começaram a participar do movimento do Que Importa para Você em 2017, e aí o gerente da época, né, falou para mim, olha, eu fiz a pergunta para uma paciente, foi um soco no estômago, eu quero desistir, não quero mais fazer parte disso, nos chocou muito, e eu vou mostrar o vídeo para vocês, que eles disponibilizaram para mim, para vocês entenderem por que foi esse soco no estômago. Bom, acho que agora dá para entender um pouco por que eu tive essa devolutiva, né, de ter sido um soco no estômago, porque para esse profissional de saúde em específico, esse médico, ele pensou, eu nunca ouvi ninguém.
claro que essa ação foi uma ação grande, né? Foi tudo por doação que eles receberam isso, a vinda do OAB e o bolo e as cabeleireiras. Claro que a gente está falando de um evento, né, como um todo grande, mas fez ele refletir que ele não ouvia as pessoas corretamente. Então, essa história é uma história, né, a gente está falando de algo terminal, mas o que importa para você, a abordagem, né, não tem que ser feita somente com pacientes, mas com nossos colaboradores, mas não somente em estágio terminal. Aí aqui eu trago um caso da Alice. A Alice estava internada com 2 dreninhos de tórax e ela não estava colaborando com a melhoria dela, de tomar medicamento, de fazer os exercícios, então ela estava começando a entrar no estágio grave, até que me chamaram para bater um papo com ela. E aí você vai puxando o assunto, né? Você tem que ter aquele jogo de cintura de você puxar o assunto com o seu paciente. Então, ela estava com um laço azul super bonito, aí você vai puxando o assunto, vai falando da cor rosa, né? E você mostra que você se identifica com essa pessoa, né? Ah, eu gosto da cor rosa também. Então, ela foi se identificando, mas mesmo por ser tão pequenininha, né? Com 5 anos, ela estava tão desconfiada. Ela desconfiava de mim, ela desconfiava de qualquer pessoa que entrasse. Então, ela não tinha segurança nenhuma onde ela estava, né? A gente sabe que criança não tem mesmo, mas o que acontecia lá dentro para ela ficar dessa forma? E aí, papo vai, papo vem, ela falava para mim que estava com saudade do mosquito, mas mosquito, achei que era um mosquito mesmo que ela estava falando, porque criança tem uma imaginação fértil. E ela falou para mim que o mosquito era o cachorrinho dela, e eu sou da década de 90, eu achei que ela estava falando desse tipo de cachorrinho que pula, achei que ela estava falando disso. E ela falou, não, o meu cachorrinho é um cachorrinho de verdade e tal. Aí eu saí do quarto, e o quarto dela tinha janelas de vidro, a porta também tinha um vidro. Fui conversar com a mãe e fui conversar com a gerente assistencial. Falei, mas o que está acontecendo aqui que não liberaram uma visita, mesmo que seja de longe, para essa paciente ver o cachorro? E aí a mãe falou, eu levo ele no veterinário, eu tô com todas as vacinas, eu trago os comprovantes, eu levo ele no pet shop para tomar banho, ela nem precisa passar a mão nele, mas eu sei que se ela ver o cachorro, vai dar um gás nela, ela vai conseguir cooperar, ela vai querer melhorar, ela vai querer sair dessa. E aí que a gente começa a entender, mas por que ela estava com tanta desconfiança, né? Existia um problema cultural muito grande nesse hospital, né? E eu trouxe várias ideias. Eu falei, gente, vamos levar ela na porta do hospital, porque ela não tá com estabilidade hemodinâmica, ela não tá grave, né? Ela não tá com respirador, nada disso. Ela conseguiria ir numa cadeira de rodas na porta do hospital ver o cachorro de longe. E aí eu trago isso para vocês, porque a Alice não viu o mosquito. E a Alice não viu o mosquito e ela tinha toda essa insegurança onde ela estava, porque existia um problema cultural muito grande naquele local. Então, podia ser qualquer outra ação, não só o que importa para você, mas se a cultura da organização não está aberta para trazer estratégias de experiência do paciente, não tem como. Não tem como. Então, eu quis trazer essa história para vocês verem que não existe um mundo cor-de-rosa, nunca vai existir, nem no movimento do que importa para você. E essa foi uma história que não foi para frente. Não foi para frente, os processos continuaram com N problemas. Então, bom, por que tanto a gente fala disso, né? De pensar no que importa para a pessoa, entender quem que é aquela pessoa por trás da doença e para os pacientes e familiares, que eles desejam estar mais envolvidos no seu cuidado, eles estão mais informados do que nunca, eles estão mais dispostos a expressar as suas necessidades e opiniões. O pessoal do SAC pode falar isso, que está tendo uma crescente, né, dos pacientes falarem mais as suas opiniões, o que deu certo, o que deu errado. Quando eles entram, né, eles têm a expectativa crescente, né, eles têm uma expectativa de como vai ser o seu tratamento, e eles buscam pela personalização do cuidado e do serviço, né, que é aquela coisa de você entender quem é aquele indivíduo, individual. Bom, tô falando, eu trouxe um monte de história,
mas como isso funciona na prática. Então, a primeira dica que eu quero dar para vocês é: comecem pelos colaboradores, né? Entendam quem que é seu colega de trabalho, entendam o que é importante para ele, o que ele precisa de ajuda, como a gente pode ajudar, como a gente pode criar essa cultura dentro da organização. Né, que é aquilo que eu falei, você é um ser humano, você é um ter humano, né? Vamos parar de robotizar, a gente está aprendendo muito com essa pandemia e ninguém faz nada sozinho, tá? Então, a primeira dica que eu dou. Segunda coisa que eu trago é, a experiência do paciente está totalmente atrelada com a segurança do paciente, e aqui eu trouxe um quadro de um hospital que eu visitei nos Estados Unidos, que ficava na frente do leito do paciente, onde o próprio paciente ou familiar tinha lá a canetinha e podia escrever. Quem escrevia o controle de dor era a pessoa ou familiar. Então, é ele olhando o quadro dele, o próprio paciente olhando se ele tem alguma alergia do medicamento, ele colaborando, ele estando atento, ou o familiar estando atento ao seu próprio cuidado. Então, ele estar dentro do cuidado dele, tá? Então, isso aqui é só um quadro simples que poderia ter um lugarzinho escrito, né, nesse quadro, o que é importante para você hoje, para estabelecer cada vez mais esse vínculo. E sobre dar voz para os pacientes, insumos, e ter o paciente como agente do seu cuidado junto com você. E eu pergunto para vocês sabem quais são as novas perspectivas dos seus pacientes? Então, trouxe aqui um bingo que eles faziam, que o paciente tinha que dar um check todo dia, né? Então, hoje, né, aqui esse primeiro, hoje o meu médico e a minha enfermeira me visitaram juntos, check, né? Eu recebi instruções sobre como eu posso me cuidar sozinho em casa, check. Isso aqui, gente, é um papel impresso, uma caneta Bic, o paciente vai lá e tá sendo o agente do seu próprio cuidado. Outra coisa que eu trouxe, eu achei isso muito legal, eu nunca tinha visto isso. É um quadrinho onde fala o tempo aproximado dos resultados dos exames. Então, o paciente vai parar de ficar perguntando, mas e aí? Quanto tempo falta? Quanto tempo falta? Então, aqui assim, é você passar todas as informações, é dar insumos para esse paciente realmente ser o agente do seu próprio cuidado, tá? Além do entender o que é importante para ele. Então, aqui trouxe várias ideias que eu acho que são interessantes para vocês refletirem. E aí, por fim, assim, na escutativa, a gente dá para praticar, a gente sabe que tem colegas que não têm empatia, né? Eu já passei por isso, inclusive com um médico que não acreditava no movimento do que importa para você, mas depois que a gente fez juntos, ele virou super fã, inclusive ele ensina sobre o movimento do que importa para você para os alunos dele de medicina na Unicamp. Mas aqui tem algumas ideias de como você praticar a escutativa, né? Então, você como profissional, é você sentar no mesmo level do paciente, né? Como tá aqui, deixa eu colocar caneta. Vamos ver se vai. Não vai. Mas vocês devem estar enxergando meu mouse. Então, é sentar no mesmo level, né? No mesmo patamar que o paciente, para você poder fazer o contato visual, você está sorrindo, ter uma voz amigável, sempre estar com seu crachá à mostra, né? Para ele poder te chamar pelo seu nome, ou aquele crachá que eu comentei, para você conseguir trazer um pouco, estabelecer algum vínculo. Sempre tá escrito, né? Connect to the belly buttons. Então, assim, sempre tá assim, próximo do paciente. E explicar na linguagem do paciente, sem jargões, né? Ah, você vai fazer uma RM. Ah, você tá com uma ITU. Gente, o paciente não sabe disso e ele não tem obrigação de saber. A nossa obrigação é explicar para ele da forma mais clara possível, tá? Então, aqui é uma técnica utilizada para você conseguir ter mais jogo de cintura para trazer essa escutativa, né? E trazer mais empatia. Dicas finais, que eu já passei do horário, peço desculpas, mas é que se vocês me deixarem, eu vou ficar falando aqui o dia inteiro para vocês. Então, primeira coisa, comece com a pessoa que está do seu lado no seu ambiente de trabalho, né? Gerar uma consciência empática é um excelente começo para você conseguir utilizar essa tratativa com os pacientes familiares.
Não tenha medo de perguntar ao seu colega o que importa, nem para o paciente, nem para o familiar. A gente não precisa ter medo, ninguém vai pedir $1 bilhão, né? É o que eu falei, é um bom dia, quero o meu horário de visita, tem como fazer hoje o meu horário de visita um pouquinho mais tarde? Posso tomar banho de manhã porque eu estou acostumada a tomar banho de manhã? Por que eu tenho que estar na rotina né, de sempre? Então, é saber respeitá-la e entender o limite desse paciente. Então, não precisa ficar assustado, assustada, tá tudo certo. A gente precisa entender quem são essas pessoas, nossos colegas de trabalho, além do trabalho, e os nossos pacientes, familiares, além da doença. Fazer a pergunta o que importa para você, às vezes é um pouco vago, eu já passei por isso, então assusta, né? Falar o que importa para você? O paciente familiar vai falar assim, até o seu colega, nada, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então pense em outras frases que você consiga abordar e absorver o que você pode ter de tomadas de ações para aquele paciente e tomadas de ações estratégicas para o seu serviço depois dessas respostas. Então, aqui vão algumas, né? Quando você tem um dia bom, o que faz o seu dia ser bom? E eu sempre comento, pergunte ao contrário. Quando o seu dia não tá legal, o que faz seu dia não tá legal? Ah, ser acordada assustada. Ah, como eu falei, né? Tomar banho de manhã, prefiro tomar à noite. Então, sempre pergunte ao contrário, tá? Isso é muito importante. A gente esquece disso, mas é importante. Você precisa de ajuda? Eu tô aqui para conversar. Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar seu dia? Qual que é a sua comida favorita? Quem que é você? Qual que é a sua rotina? Então, são perguntas que você pode criar relações interpessoais. E aí, por fim, eu deixo essa reflexão que é tão importante conhecer a pessoa que tem a doença, como conhecer a doença que a pessoa tem, e conhecer o seu colega de trabalho, e conhecer os seus colaboradores, né? Eu espero que vocês consigam absorver bastante dessas dicas. Eu sei que são muitas dicas, mas eu estou sempre à disposição. Se vocês quiserem que a instituição de vocês faça parte, é só entrar lá no site do whatmattertoyou.org. Converse internamente com a sua instituição para ver se eles estão aptos a fazer parte disso, né? Se esse movimento vai ao encontro da missão e valores do seu trabalho. Entra lá, cadastra o seu hospital, manda o seu logo e conte comigo, conte com as apps, eu estou sempre à disposição. Para mim é uma super satisfação falar do que importa para você, porque no fim o que eu quero a partir de agora, né? Depois desse nosso bate-papo. Eu não gostaria mais de ver pacientes, familiares e colegas de trabalho, né? Que a gente sabe, nível de burnout, com essa cara, né? Depois de tantas ideias, tantos insumos e dicas que eu passei para todos vocês, o mínimo que a gente quer é, pelo menos, resgatar o brilho no olhar dessas pessoas, né? Pacientes e profissionais, para que a gente consiga transformar o sistema de saúde, que eu sei, principalmente pelas respostas que vocês colocaram lá no começo sobre por que vocês fazem o que vocês fazem, que vocês têm o potencial de fazer essa transformação. Então, qualquer dúvida, por favor, eu estou super à disposição, esse é o meu e-mail. Se vocês precisarem de alguma coisa, só me chamar e vou interromper meu compartilhamento para as perguntas, se vocês tiverem tempo ainda. Muito obrigada. Muito obrigada, Camila, pela sua apresentação. Com certeza um conteúdo muito rico aí para a gente refletir. Vamos agora abrir espaço para discussão. Eu vou chamar a Mayumi, a Renata e a Viviane. E todos que estão assistindo a gente também podem participar da conversa. É só mandar aí as suas contribuições pelo nosso chat, tá bom? Vamos lá. Olá, meninas. Agora fala com vocês para a Camila. Quem quer começar? Mayumi? Mayumi levantou a mãozinha. Vamos lá, Mayumi. Bom dia, Camila. Obrigada por compartilhar conosco. Foi super didático, super leve. Era o que a gente queria ouvir mesmo, comemorar esse dia, tentando ressignificar essas relações nossas com os nossos pacientes, né? Eu vi que você fez duas colocações bem no comecinho, dizendo por que fazemos isso e se nós fomos preparados na graduação.
né? E eu fiquei pensando muito sobre isso. Às vezes a gente tem até alguma coisa, dependendo da nossa formação, mas eu penso que é muito, muito mesmo na experiência do dia a dia. Porque tem muito a ver a nossa subjetividade com aquela primeira pergunta, que é o porquê fazemos. A gente pode até aprender algumas técnicas, né? De como ouvir, de como dar más notícias, como fazer determinadas comunicações, mas ela tem muito a ver com a primeira pergunta que você fez, que é o porquê fazemos. Eu acho que é a questão do nosso propósito, do dia a dia, né? Trabalhar com pessoas. E aí, eu estava aqui também pensando que eu acho que todo mundo, quando vem trabalhar no hospital, todo mundo vem tentando fazer o seu melhor. Assim eu penso, já ouvi muito isso, mas às vezes a gente não consegue mesmo fazer essa conexão, né? Ter essa escuta, porque isso despende tempo, despende movimento, energia. E eu acho que é um pensamento muito hegemônico a gente deter o saber e está sempre todo mundo muito correndo. Eu acho que esse olhar, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e você parar para ouvir, é uma quebra de paradigmas. E eu sei que você já mostrou que o que o paciente ganha aqui já está muito claro, né? A questão da segurança, né? Do cuidado, do envolvimento do paciente, isso já ficou bem claro. Mas eu queria que você contasse um pouquinho com a sua experiência nesse trabalho que você vem desenvolvendo. O que os profissionais, que você tem um gatilho aí, né? Que você falou, tinha uma pessoa que era super contra, e de repente virou, e qual foi o gatilho? O que os profissionais, na verdade, ganham com isso? Né? Ao invés de ter esse pensamento de que está perdendo tempo, né? O que eles ganham mudando essa relação com os pacientes? Perfeito, estava só anotando a sua pergunta, porque eu vou contar a história, tá? É bem rápido. Esse médico é um médico intensivista e um tempo depois que a gente começou o movimento, ele falou assim para mim, eu não acredito nisso. Eu não preciso saber o que é importante para o paciente, eu sei o que é importante para ele. Né? Aquela coisa, eu tenho 100% de certeza o que é. Aí eu falei assim, você já perguntou? Ele falou, não precisa, bem relutante, sabe? Bem, com a cabeça bem antiquada. Aí eu falei, então vamos fazer junto. Vamos tentar abordar um paciente, vamos tentar, né, entender. Para você, o que eu ganho né? Quando a gente está falando de internação, a alta muito mais rápida, né? Porque o paciente está ligado no seu próprio cuidado, ele vira um agente do seu próprio cuidado. E aí ele falou assim para mim, tá bom, você vai passar plantão comigo às 11h30 da noite. Ou seja, para me encurralar mais ainda, para eu nem tá lá com ele, né? E eu sou, assim, eu adoro um desafio, então eu fui com ele. Fui passar plantão com ele às 11h30 da noite. E aí ele entrou, leito por leito, 11h30 da noite, com o básico, que eu falo sempre, que é a mão no jaleco. Não posso ver ninguém com a mão no jaleco. Aquela coisa assim, oi, tudo bem? Sabe, mexendo, aquela coisa. Boa noite, o que importa para você? O paciente, 11h30 da noite, assustado, falava, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Entrava no outro, mão no jaleco. O que importa para você? Ah, nada, tá bom. Terceiro, quarto, o que importa para você? No quinto, falei assim, posso entrar junto? Eu entrei. Comecei a conversar com uma senhora, isso era uma segunda-feira. E eu comecei a conversar com ela, falei, tudo bem, como é que a senhora tá? Quanto tempo a senhora tá aqui? O que você tá sentindo falta da sua casa? Que você tá aqui há tanto tempo? Aí ela falou, todo domingo eu comia massa em casa e tomava minha cervejinha. Aí eu falei, olha, a gente vai ver se a massa, se a gente consegue liberar uma massa e vamos ver se essa cervejinha sai, né? Eu saí do quarto, ele ficou branco. Ele falou assim, agora eu entendi. Eu não sei fazer isso. E aí, bom, foi liberada uma colher de sopa de cervejinha para essa senhora, tá? Só para uma colher de sopa mesmo. Assim, ela amou, foi tudo para ela. E aí, ela teve alta muito mais rápido. Então, esses são os ganhos. Além de você criar esse vínculo, porque tem essa correria, é o que eu falo, tem meta,
Inclusive, até passei para a Anne e para a Renata, depois eu posso subir aqui no chat ou mando para vocês por e-mail, uma live que a gente fez especificamente falando de hospitais públicos e o que importa para você, né? Que a gente sabe das limitações. Mas o ganho é aquele profissional que esqueceu lá atrás porque ele faz o que ele faz, ele se restabelece com a escolha da sua profissão. Então, foi algo muito transformador para esse médico, que ele começou a ensinar para os alunos de medicina na Unicamp. Né? Além disso, ele começou a escrever artigo comigo. Porque ele falou, realmente isso funciona. E eu voltei a ser quem eu era. E eu sei o quanto demora, isso, Mayumi, que você falou, o quanto demora para a gente entender o que é importante para um paciente, porque eu já demorei mais de 3 horas. E eu sei que a gente não tem tempo para ficar 3 horas. Mas a gente pode pegar alguns profissionais que tenham esse jogo de cintura para tentar fazer essa busca ativa, porque é aquilo, né? Esse médico, a estratégia dele, além de usar no dia a dia, é ensinar o pessoal lá na graduação, para ele começar a transformação na graduação. Então, não sei se eu consegui te responder sobre o ganho, mas eu acredito que sim. Ok. Renata, doutora Renata, fique à Vou vontade. vou continuar aí na carona. Bom dia, obrigada, Camila, pela palestra. Assim, você tem uma clareza para se comunicar e uma forma muito entusiasmada, eu acho que nos deixa muito inspirados aí para seguir nesse caminho, né, e para implantar isso cada vez mais no nosso dia a dia. Eu vou comentar rapidinho, como você deu um spoiler aí, que eu te contei uma coisa assustadora na nossa primeira conversa, então eu vou contar rapidamente o que foi, só para deixar o pessoal aí ciente, né? Então, no ano passado, quando a gente começou a discutir essa ideia aqui no Hospital Vila Alpina, existia muita insegurança, muito medo mesmo, como você trouxe para a gente, do que vem, né? O que vai vir como resposta. E se pedirem um jantar de um restaurante famoso, a gente não pode dar. Vão pedir coisas que a gente não vai poder dar de jeito nenhum. E aí sempre o meu incentivo era, vamos ouvir, a gente pade só ouvir, não é uma obrigatoriedade a gente atender o que a pessoa pedir, se é que vai ter um pedido, né? Às vezes vai ser só uma questão de compartilhar algum sofrimento, né? E aí a gente fez uns cards, né, num papel sulfite, plastificou, deu uma caneta para o paciente e fez também em paralelo com o colaborador. A resposta surpreendente veio do paciente, porque a resposta dele foi: eu gostaria que vocês se comunicassem entre si e se comunicassem comigo de maneira mais adequada. Era um contexto em que o médico tinha dito que ele tiraria o dreno, a enfermeira veio momentos depois, e aí ele comentou, vai tirar meu dreno, né? E a enfermeira falou, não vai tirar o dreno. Então, só para entender um pouquinho, isso foi um tapa na cara para a gente, para a equipe, porque a gente estava partindo de um pressuposto que isso era uma premissa básica, né? Era algo que é básico e que estava sendo feito e não estava, né? Então, acho que essa foi a história. E aí, trazendo um pouquinho aqui, pegando um pouquinho do gancho até da Mayumi, né? A gente tem essa questão de estar muito atarefado, e muitas vezes não enxergar tempo para fazer isso. E aí vem uma outra dificuldade que a gente também vê, né? Que tem a ver com empatia e tudo mais. Como que, criando essa conexão e conseguindo ouvir, né, a perspectiva do paciente, e aí eu vou dar um exemplo, eu estava lendo algumas histórias sobre a voz do paciente, tinha uma senhora que tinha um problema de joelho, ela já estava em cadeira de rodas, e com uma cirurgia seria possível que ela voltasse a andar. E os filhos levaram para consulta justamente para isso, porque estava demandando bastante cuidado dos filhos, precisavam dar toda a atenção para ela. E os filhos levaram justamente para ver, dá para fazer mesmo a cirurgia, como que é a reabilitação, depois vai voltar a andar. Aí o médico explicou que sim, mas depois ele conversou com a paciente. E a paciente falou, eu não quero fazer a cirurgia, eu estou bem aqui na minha cadeira de rodas.
Isso é um pouco chocante, né? Então, assim, como que a gente também traz para essa conversa algo livre de julgamento, né? Então, como que a gente também consegue ouvir e respeitar sem ser o nosso julgamento? Porque qualquer pessoa, na minha cabeça, nesse momento, queria sair de uma, não ia querer ficar numa cadeira de rodas, mas esse é o meu valor, esse é o meu princípio, né? E como que a gente traz isso para uma realidade, né? Acho que essa é uma situação que me chamou muita atenção, porque para mim era óbvio que qualquer pessoa que gostaria de sair da cadeira de rodas, e a mulher, a paciente, não quis. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho disso também, por favor. Uau, que legal isso! Isso entra bem no mérito da decisão compartilhada, né? Porque, assim, é ouvir o que é importante para aquela pessoa. E, às vezes, nem sempre o que é importante clinicamente é o que o paciente quer, né? Às vezes, para ela tem uma lucidez, uma clareza do momento dela, que para ela tá tudo certo. Claro que nesse momento é importante trazer, numa linguagem clara, quais os benefícios ela vai ter ao voltar e o que vai acontecer com ela até ela voltar a andar. Qual que é o caminho que ela quer percorrer? Porque às vezes ela não quer passar por essa luta, né, que é a reabilitação, né, pós. Então, é compreender, mas é ouvir e tentar trazer, olha, se a gente for por esse caminho, você vai ter esse ganho X, X, Y, Z. Se você for continuar assim, vai ser assim que você vai ficar. Mas é difícil, né? Mas entra muito na decisão compartilhada. Não sei se você já leu esse artigo, é muito, muito legal. Eu vou ver se eu coloco aqui no chat ele, que é muito importante. Não sei se eu consegui te responder, mas às vezes o que é óbvio para nós, como profissionais, não é o que o paciente quer. Sim, respondeu sim, e acho que depois, continuando a história, o que a paciente dizia é que ela não estava disposta a encarar a reabilitação, porque assim, não era assim, vai andar, mas andar no dia seguinte, tinha toda uma reabilitação, e ela gostava de ser levada de cadeira de rodas pelas pessoas, ela tinha um ambiente adaptado, né, tinha toda a acessibilidade, né, que permitia, ela dizia que gostava disso e que estava bem assim, então que ela não queria encarar a cirurgia. Eu queria fazer uma outra pergunta, que é com relação, você usou o termo disruptivo, né, com relação ao conselho consultivo de pacientes. E, assim, ao mesmo tempo que eu enxergo isso na prática também, mas eu enxergo isso com um certo inconformismo, né? Por que a gente não quer trazer o paciente para o codesenho, para a cocriação, né? Qual é o medo? Que tanto tabu tem nisso de trazer o paciente para sentar junto e pensar a solução que ele vai vivenciar. A gente está aqui, a gente falou por amor, por paixão, porque a gente quer ver as pessoas bem, as pessoas de quem a gente cuida. Né? Que medo é esse de trazer a pessoa para conhecer as vulnerabilidades do sistema, do processo e poder compartilhar com uma outra perspectiva, né? Porque a gente não adianta, mesmo que a gente esteja num papel de paciente, já esteja algum dia, em algum momento vai estar, a gente tem um olhar enviesado, né? Então tem umas nuances ali, alguns gaps que a gente não consegue enxergar. Então, por que disso e como mudar isso? Queria que você desse algumas dicas aí. Estou pensando como dar uma resposta educada sobre isso. Eu acho que... Pode falar palavrão também, a Ana Não, isso eu não falo, normalmente eu não falo, mas assim, eu acho que é uma crítica que eu faço a nós, na liderança, pelo nosso ego. A gente acha que a gente sabe tudo, né? Como essa situação dessa paciente. A gente acha que a gente sabe 100% o melhor para os nossos pacientes. A gente acha que, como líder, nós somos os melhores líderes, e às vezes a gente é chefe, a gente não é líder. Então, existe esse tabu porque é muito difícil as lideranças, os executivos, ouvirem uma verdade. Como a gente sabe que algumas reclamações de saque chegam nos líderes da unidade, e eles falam que vão fazer uma ação para mudar e não muda.
porque já é difícil até ouvir uma reclamação do saque. Então, eu acho que o tabu é o ego contra a humildade, né? E muita gente fala, a gente não está falando de humildade financeira, a gente está falando em ser humilde. E entender que existem pessoas que podem trazer insights que podem melhorar muito mais o nosso processo. Então, é muito difícil. É muito difícil o conselho consultivo de paciente com líderes que têm esse perfil. Então, a dica que eu dou, que é a dica que eu dou para qualquer outro projeto, é tenham pessoas que acreditam na mesma coisa que você. Né? Vai montar um conselho consultivo? Monta com pessoas que querem fazer a mudança, querem ser agentes transformadores, porque eu acredito muito que esse tabu, na real, do ego versus em ser humilde de saber, eu não sei tudo. O processo que eu desenhei inteiro, às vezes está totalmente errado. Eu acho que eu tenho que colocar todas as setas na cor amarela no chão, mas para pessoas que têm problema com divisão e coloração, acho que é daltonismo, enfim, né? Eu não me coloquei nem no lugar do outro, então eu tenho certeza que é essa cor que tem que ser. Então, a gente tem que descer muito do nosso pedestal, né? Como líderes, eu falo isso, e ter a humildade de ouvir o paciente, principalmente, gente, principalmente quem está na ponta, quem está no beira-leito. Eles sabem muito mais que a gente. Obrigada. Bom, Camila, olha, eu só tenho a falar da sua palestra, eu terminei ouvindo com uma sensação de uau, né? Eu faço parte dos AMES, né? Eu estou dentro de uma casa do adolescente, que é um ambulatório voltado para o adolescente, e aqui, assim, tudo que você foi falando vem muito de encontro com o que a gente trabalha, e assim, quem me conhece sabe que muitas vezes eu uso essa expressão, né? As pessoas que trabalham aqui têm brilho no olhar. E eu não entendia o porquê que eu falava isso constantemente, e com a sua apresentação me deu uma clareza, assim, enorme, que as pessoas que trabalham aqui, elas trabalham com esse brilho no olhar, porque a gente já né, o programa ele já nasce, Programa Saúde do Adolescente, ele já nasce com essa coisa de ouvir o adolescente, então dele se autopromover o cuidado. Então, ele fala sobre as suas necessidades desde a entrada, né, aí durante o acompanhamento aqui com a gente. E os profissionais, não é que todo mundo que trabalha com a gente já entrou com esse olhar, né, para o que importa para você. A gente foi desenvolvendo e a gente foi crescendo. Então, assim, conforme você foi falando, eu lembrei de inúmeros casos que a gente viveu aqui enquanto equipe multi, né? Eu estou falando de um setor que não é grande, né? Eu estou falando de uma equipe multi e que a gente se conhece já há algum tempo e que a gente foi desenvolvendo isso. E a minha pergunta é a seguinte: como que a gente faz para disseminar? Você deu várias dicas, né? Mas assim, de uma forma prática, de fazer uma oficina, o que você tem dentro da sua experiência que a gente poderia ampliar ainda mais de uma forma mais abrangente? Legal. Aquela primeira dica que eu dou sempre é: olhe sempre primeiro para o seu colaborador para você trazer uma sustentabilidade e eles começarem a entrar nessa sinergia. A segunda coisa é, antes da gente sair perguntando o que importa, existem várias oficinas, a gente até faz, de escuta ativa, né? Para você desenvolver essa skill nos colaboradores. Que aí isso é bem legal, porque aí você consegue colocar quem tem esse jogo de cintura e quem não tem, mais ou menos no mesmo nível, e todo mundo entrar no nível de aprendizagem. E aí depois você já está criando uma cultura dentro da empresa, sabe? E todo mundo que entrar, novos colaboradores, tem que estar nessa mesma sinergia. E aí, depois, isso tem que começar a virar não somente o dia 6, ou, enfim, dia 9, todo dia, né? Ou, às vezes, colocar dentro do prontuário, eu não sei se vocês devem ter prontuário eletrônico, pedir para a TI colocar lá uma caixa, o que importava para esse paciente naquele dia. Né? Isso é uma coisa bem legal, dá para pedir para o pessoal da TI, pedir para o sistema, ou se é sistema próprio, porque aí meio que já vai ter que preencher, entendeu? E depois que já vai entrando, vai virando normal.
mas sempre pelo colaborador. E aí depois eu acho que é legal fazer algumas oficinas de escutativa, de empatia, que isso é bem importante. A gente sabe que tem muita gente tecnicamente bom, né? Profissional tecnicamente bom, mas ele não é empático. Mas você não pode ver esse colaborador porque ele é muito bom. Mas você consegue desenvolver essa skill, sim. Até eu fui dar uma aula na Faculdade de Medicina, na Santa Casa, para o primeiro ano de graduação. Eles queriam me matar. E a gente fez uma oficina de desenvolver empatia neles. E vou falar, de 100 alunos, 10 tinham um perfil. É impressionante, né? Mas tudo tem solução, tudo tem solução. É um trabalho de formiguinha, né, gente? Todo dia. Acho que não vai ter um botãozinho mágico para apertar. Esse é o desafio. Bom, aqui no chat a gente tem muitos agradecimentos, todo mundo encantado aí com acho que a doutora Renata já falou, o conteúdo que você traz, Camila, é muito claro, assim, mobiliza bastante a gente. Acho que está todo mundo aí pensando, uau, será que eu ouço mesmo? Será que eu faço mesmo? Porque às vezes a gente acha que, né? Mas entre o que a gente acha que a gente faz... E a Maio me fala isso, né? Todo mundo, ninguém sai de casa para fazer mal feito, todo mundo vem para fazer o seu melhor, mas... E o que é o melhor para esse paciente? A gente está preparado para lidar com isso, né? Para escutar, para ter essa escuta e respeitar essa escuta, né? Porque não é só escutar, está pronto para poder também respeitar o que vem, que pode não ser aquilo que a gente está esperando, o que a gente está querendo. Acho que o principal é parar de criar barreiras para isso. Acho que, especialmente, assim, não é fácil, não é simples, mas não é impossível, mesmo na área pública, mesmo na saúde pública. Às vezes o que importa é muito pouco e é possível fazer. Não são coisas grandiosas. A gente vê coisas grandiosas, né? Aí levou a pessoa para um estádio, uma coisa assim, bem, e acha assim, meu Deus, eu não posso fazer isso, porque senão eu não vou dar conta de lidar com o que vai vir, né? Mas na prática a gente sabe que não é isso, tem muita coisa que a gente pode fazer, muita mudança. Você falou aí, você deu um exemplo que para mim, assim, eu não sou muito paciente, tenho poucas experiências como paciente, tenho muitas experiências como acompanhante, como paciente nem tanto. Mas uma coisa que para mim é assim, que acho que me mobilizaria muito, essa coisa do banho de manhã muito cedo, não consigo nem imaginar. Então, são pequenas coisas, né? Para aquela pessoa fazem sentido. Eu sei que tem gente que adora, mas não sei se comigo ia funcionar muito bem. Então, quando você começa a falar, a outra fala, nossa, é verdade. Às vezes tem coisas que para algumas pessoas passa batido, para outras tem muito sentido, muito significado, é muito importante. E conseguir reconhecer isso é um desafio humano, porque também não é só um desafio como profissional de saúde, é um desafio da vida, né? Conseguir enxergar o outro na necessidade. A gente gosta de ajudar as pessoas fazendo aquilo que a gente acha que é bom para elas, que a gente acha, não aquilo que de fato ela verbaliza que é bom para ela. Então, quebrar isso é um grande desafio, né? O pessoal aqui está dando algumas dicas, o Alex está sugerindo um curso, que legal, mandou um link aqui para a gente, um curso de Design Thinking, né? Aplicado à área da saúde, aqui no link, tem bastante gente agradecendo. Eu queria saber, a Renata quer falar, levantou uma mãozinha, desculpa, gente, às vezes eu me empolgo e não vejo as mãozinhas, mas eu estou lendo o chat, por favor, vai lá, Renata, fica à vontade. Não, só para acrescentar mais compartilhar com vocês e com a Camila especialmente, a gente, quando foi fazer a reunião aqui, com um grupo de humanização e falar um pouco mais sobre o que importa para você, até pela nossa exposição online, escolher os casos que a gente mandaria, foi uma reunião tão agradável, né? E as pessoas queriam, todo mundo tinha uma história para contar, todo mundo tinha algo para compartilhar, e que eu saí da reunião e disse até para as pessoas, como que a gente traz esse clima para o dia a dia, para outras reuniões que são mais maçantes, né? Porque a gente começa a se conectar com algo mesmo que acho que nos traz de volta para o nosso propósito, né? Para o nosso amor à profissão,
que a gente acaba perdendo no dia a dia. Então, só compartilhar que é um agradecimento, né, de a gente poder parar para falar sobre esse tema. Agradeço ao Seconce, em nome da Anne, agradeço a Camila, que trouxe bastante reflexão também, porque realmente a gente sai mais rico, né, mais inspirado mesmo. Imagina, eu que agradeço. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Espero que a gente possa se ver pessoalmente logo, estou na torcida. E vocês têm meu e-mail, têm meu WhatsApp, podem me achar nas redes sociais. Qualquer pessoa que tiver dúvida, quiser bater um papo, compartilhar qualquer história, eu sou uma pessoa muito aberta, estou sempre à disposição. Então foi um prazer, estou muito feliz de ter passado essa manhã com vocês. Nós que agradecemos, Camila. E a gente também hoje, em comemoração ao dia, a gente, além desse webinar, dessa mesa redonda, a gente fez, além desse vídeo, uma mostra virtual com algumas histórias das nossas unidades, onde a gente conseguiu ter uma escuta que fez a diferença. Então, está na intranet de todas as unidades, por favor, acessem, conheçam as histórias. Temos mais de 30 histórias super legais, e vocês vão reparar que semana passada eu tive contato com essas histórias, né? Lendo aí, preparando, recebendo material. E é isso, às vezes é um detalhe, mas que faz toda a diferença, né? A gente percebe isso quando a gente vê os nossos elogios, né? No SAL, as manifestações do nosso usuário. Não é... Às vezes é o detalhe, às vezes, mesmo quando a gente não consegue o desfecho esperado, o que a pessoa gostaria, né, a gente consegue fazer a diferença. E isso é muito legal. Então, acessem, conheçam, se inspirem. A ideia do dia 6, de comemorar no dia 6, é só de dar luz ao tema, mas é um tema que a gente precisa colocar em prática no nosso dia a dia. A gente já está aí trabalhando umas ideias de reunir um grupo das unidades para a gente pensar em algumas práticas que podem nos ajudar a trazer esse tema, dar luz a esse tema no nosso dia a dia. Então, em breve a gente vai ter novidades aí, aguardem. Mas aproveitem esse dia para poder conhecer, se inspirar nas histórias, nas nossas. As que a Camila trouxe foram incríveis, mas a gente também tem algumas histórias muito legais já aqui que a gente conseguiu juntar. E é isso, se inspirar para, de fato, reconhecer o que importa para o outro, né? Muito obrigada, gente. Obrigada mais uma vez, Camila. Queremos agradecer, obrigada a todos. Pode falar. Não, eu que agradeço, gente. Eu adorei passar a manhã com vocês. Eu gostei muito das perguntas e das provocações que a Mayumi, a Renata e a Viviane fizeram. Eu adorei, foi muito bom. E é isso, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a Renata, Mayumi, Viviane, obrigada a todos que estiveram com a gente. O chat está super movimentado, todo mundo agradecendo, parabenizando. A gente tem bastante participação, fico feliz com isso, muito obrigada. E até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Até, obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.